Que exemplos a gente tem para se embasar e até que ponto isso pode ser algo que lá na frente se torne uma conta enorme, né, para pagar, né? A mudar o teu modelo de negócio e demonstrar que a educação é um dos pilares do teu negócio também, esse é o momento da empresa que ele é chave. Alguns decidem, quero parar por aqui em crescimento porque aí é complexidade demais. Outros decidem, eu quero crescer muito mais. E aí o negócio estava quase indo para um lado de então não vai ter negócio, então cada um segue para o seu lado e tá tudo certo. Você conseguiu perceber que a minha venda é uma venda muito técnica, é uma venda muito complexa e com informações que muitas vezes o cliente não tem. O vídeo de hoje está incrível. Reunião com um novo potencial cliente para fechar um planejamento tributário. Você vai assistir nesse vídeo os bastidores dessa negociação com o próprio cliente. Discussão de cláusulas de contrato, valores envolvidos. O que é que a gente faz no planejamento tributário? É a mais pura essência comercial de fechamento acontecendo num vídeo aqui exposto no YouTube e que faz todo sentido, convenhamos, porque esse canal a gente quer chegar em 600 clientes ativos até 2030. Então, como é que eu chegaria nesse número grande em tão pouco tempo, sendo eu a pessoa que fecha os contratos, se eu não soubesse vender? É claro que eu preciso e eu sei vender. O que eu vou mostrar para você é um pouquinho mais dessa minha habilidade. E eu quero fazer isso mais vezes no canal para que você veja que como cada cliente requer um atendimento diferente. Se você sabe vender para um perfil, parabéns, você já sabe só um pedaço do trabalho. Agora, se você vende para qualquer perfil diferente, em qualquer situação, aí você é um bom vendedor. Dominar vendas é uma habilidade indispensável, essencial nessa jornada que nós temos de 600 clientes e você vai poder assistir um pouquinho mais do bastidor nesse vídeo. E no final, fechamento do vídeo, a conclusão minha sobre isso. Bom, vamos começar que o dia tá cheio. Estamos no carro porque estamos estacionando para começar a reunião que eu disse que vocês vão assistir daqui a pouquinho alguns trechos de uma reunião de fechamento. Já estou na frente do local, mostra ali, Ricardo. Dentista Dr. Leandro Bren, vocês vão ver ele daqui a pouquinho no nosso vídeo. Eu não vou comentar agora sobre a reunião comercial, eu simplesmente vou fazer. Vocês vão assistir a chegada, alguns takes, depois a gente conversa sobre. Não sei o que vai acontecer ali. Pode ser que dê fechamento, pode ser que não, pode ser que seja só mais uma etapa. Eu tenho o meu cronograma, vou executar ele. Depois a gente conversa. Se tu fizesse a projeção lá para o futuro, bons planos de crescimento, etc. E a tributação, ela é um fator chave dentro desse planejamento, é um custo considerável, né? Total. Ali, Eduardo, um ponto bem importante, né? Eu até, apesar de ser formado em ciências contábeis, eu sou longe de ser um contador, né? Eu faço mais estratégia, gestão e tal. E aquela carga tributária que tá aí, ela é tipo o básico do básico, assim, isso, é uma continha a mais simples possível, que eu sei que é longe da realidade. Isso, e aí então, quando eu vi, eu disse, dá pra gente fazer um trabalho para tornar isso muito mais atrativo, mas primeiro eu gostaria de sentar com a Adair e ver mais ou menos que fórmulas ele usou, que cálculo ele fez e explicar que trabalho que é o que eu pretendo fazer de planejamento tributário, para te conhecer, porque vale mais a tua avaliação do que a do próprio Leandro, que é mais leigo do que tu nesse quesito. Sim. Uma vez que tu entender qual é o trabalho e disser, opa, faz sentido, é assim, etc., ou quais as dúvidas às vezes que tu vem a ter, aí tu vai dar para ele um sinal ou não, dizendo, olha, Leandro, faz sentido. E aí, obviamente, ele já achou que faz sentido, mas ele não tem o conhecimento que tu tem. Eu também acho que faz, só que o que eu acho que a gente deveria fazer assim, tá para ser... Eu acho que só seria importante a Samara também entender, né, se puder resumir, não precisa nem a parte muito técnica, mas de modo geral a dinâmica de como que a gente vai conseguir essa redução do imposto. Beleza, vamos lá, de forma resumida então, Samara. O Leandro me procurou lá no escritório por indicação do Guilherme, que fazem jiu-jitsu juntos, né? Disse assim, olha, precisamos organizar os CNPJs, as empresas, talvez ter uma holding, porque a gente tem vários negócios, tem laboratório, tem agência de marketing, tem a clínica odontológica, tem a matriz, tem a filial, quer expandir, quer fazer mais coisas e tal. Sim, tudo isso é importante, ter os CNPJs, arrumar, regularizar a casa. E aí ele me mostrou também o DRE que o Adair desenhou
com relação às próximas filiais, faturamento, crescimento, ano contra ano e por aí vai. Dentro desse DRE, tinha uma linha lá que era os impostos. E aí eu disse, Leandro, vamos entrar mais nesse assunto dos impostos, porque esse é a minha especialidade. Aliás, antes de eu falar da minha especialidade, deixa eu só fazer uma apresentação. Então, eu me chamo Eduardo, sou advogado há 11 anos e eu sou dono do meu escritório, que é um escritório empresarial. Ele atende principalmente agências de marketing, empresas de educação e empresas de tecnologia. A maior parte dos nossos clientes são jovens, empreendedores, assim como o perfil que vocês têm também. Eu sou o líder desse escritório que tem essa visão empreendedora, faço a gestão do negócio e eu preciso saber o que todas as minhas pessoas fazem e entregam. Mas eu tenho especialistas para cada área do direito. Então, eu tenho especialista em societário, tenho especialista em tributário, em trabalhista, etc. A gente atende todas as áreas do direito. O que a gente não tiver de especialidade dentro de casa, a gente tem algum parceiro que é especialista também. Então eu me obrigo a entender de tudo um pouco para conversar com o cliente para desenhar as estratégias. Mas a especialidade eu sempre me consulto com o meu time para ir lá e montar algum plano. Daí, Samara, entrando na parte tributária, foi quando eu vi essa linha no DRE e falei, essa questão aqui da tributação, nós podemos conversar, Leandro, para eu desenvolver um trabalho mais especializado em conjunto com o Adair. Ele até comentou comigo logo na entrada que a gente estava conversando que é administrador, que foca em gestão e negócio, que faz o desenho, mas obviamente que se tu tens aí alguém que faz um trabalho especializado, ele otimiza o desenho que já foi feito. Não muda o contexto, não se mete onde não sabe, mas num detalhe tem algo a mais a agregar. E o que é esse algo a mais que foi comentado na reunião? Basicamente, qualquer empresa ela deve escolher entre o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real em algum momento da vida. E tem lá as faixas de faturamento para isso. No momento que vocês estão, vocês já passaram desse mínimo de Simples Nacional, pelo menos com relação à clínica, né? Não estou falando aqui exatamente de agência ou de outras realidades que a gente tem que avaliar também. Mas aqui fica essa análise. Lucro presumido, lucro real. E o que eu faço especificamente, que eu estou trazendo aqui, uma coisa chamada planejamento tributário. Existe a tributação do lucro presumido, que vocês já estão sujeitos sem planejamento nenhum, e no ramo de serviço ele vai variar entre 16%, 16,5%, 17%, a carga tributária geralmente para quem trabalha com serviço, e o lucro real é diferente. Ele é muito mais complexo, não sei quanta experiência vocês já têm, mas ele vai apurar receita, despesa, o que sobrou é lucro, e essa é a base de cálculo de pagamento do meu imposto principal, que é RPJ-CSLL. Então, o lucro real ele tende a ser mais interessante só para comércios, para a indústria, que tem margens pequenas. Normalmente, o serviço tem margem grande. Contudo, a gente tem o que eu chamo desse planejamento tributário, que vai envolver essa holding, que ela é dona de um grupo de empresas que vocês já têm, e vai envolver a empresa principal, que é a clínica odontológica, a maior geradora de receita, estando no lucro real. Vamos supor que a gente termina os números contábeis dessa clínica odontológica resultando lá em 40% de margem de lucro bruta. Se eu fosse aplicar os tributos do lucro real em cima disso, é óbvio que vai custar muito mais caro do que o lucro presumido. Ponto, indiscutível. Só que a nossa estratégia é o quê? Gastar quase todo esse 40% de margem bruta, quase todo, porque ainda vai ficar uma base a ser tributada. Gastar onde? Principalmente comprando livros de uma editora de vocês, desse mesmo grupo econômico, que está dentro dessa holding. Para que vão ser usados esses livros? Para dar para pacientes, para dar para prospectos, para leads, para ações de marketing, para ações comerciais, para reforçar a autoridade do Leandro, uma estratégia comercial. Demais para ser verdade, uma carga tributária muito baixa, qual é o risco disso? De repente a gente vai virar uma editora agora, não tem nada a ver com livro, como é que vamos sair dando livro para os outros? Tem todos esses receios que vêm, eu imagino. Não? Nenhum desses? Alguns desses? Eu pedi então essa reunião com o Adair, para quê? Para a gente ter essa conversa. Foi muito bom que já tem um áudio encaminhado, então já está bem adiantado, agora a gente estava nessa fase justamente de, uma vez que eu dei essa introdução, gostaria de ouvir o que tu pensa sobre, que dúvidas tu tem. Eu gostaria de abrir a planilha para mostrar com números mais próximos de vocês o que a gente poderia alcançar de tributação e aí depois avaliar para desenvolver o trabalho. Eu vou mostrar aqui, quando eu abrir a planilha, um cenário que eu estou considerando do mais conservador possível ao menor risco possível. Isso não quer dizer que vai nos dar a tributação mais baixa possível dentro desse trabalho, mas é o maior nível de segurança. E aí depois nós vamos conversando de acordo com o interesse de vocês de fazer algum ajuste. Minha primeira sugestão, a gente pode conversar sobre isso, é não cobrar por esse material, é apenas dar para o
paciente, porque a Select ela já comprou da editora esse material. A grande vantagem que a gente tem é quando a Select, no lucro real, gasta. Ao gastar, com atividades que são necessárias para a sua atividade fim, daí obviamente vai ter que ter um KNAI ali, específico para isso também, ela deduz essa despesa da base de cálculo, do IRPJ da CSLL. Planejamento tributário é alternativo, para conseguir gerar resultado eficiente sem ir para o lado escuro. Não, perfeito. Eu acho que planejamento tributário é estratégico, não para todas as empresas. Então, uma coisa que eu aprendi é que planejamento tributário é estratégico, faz parte do negócio, tem que estar na conta. E aí até o ponto, né, em relação a essa projeção, que eu acho que é super importante, que a gente fez uma projeção aqui olhando muito estratégia. A gente olhou aqui quantas unidades, que faturamento, uma ideia de custo e despesa específico por unidade que está mais refinada, uma ideia de custo e despesa do grupo que ainda não está tão refinado. O lucro principal dele vem da editora, né? Que é lá é muito do negócio, né? É uma escola, então ter uma editora que tem um lucro maior faz todo sentido lá, né? Nesse caso, como a gente está falando de uma clínica odontológica, a gente teria que ser criativo para poder encaixar o negócio, a parte da editora dentro do negócio fazer sentido de fato. Exatamente. O ponto é, como que a gente faz isso? Qual é o tipo de risco que a gente está correndo? Como é que isso... O que a gente tem de benchmark no mercado para avaliar, entender que funciona? Eu sei que ali no teu áudio falou alguns casos do Flávio Augusto e tal, mas eles também... Também da educação, né? Eles também são de educação. Perfeito. Estão dentro do core deles. Perfeito. Nesse caso, a gente está indo para algo que, é odontologia que de repente vem de livro. Que exemplos a gente tem para se embasar? E, vamos lá, segurança. Isso imagino que deve ter algum. Que tipo de risco a gente está correndo e até que ponto isso pode ser algo que lá na frente se torne uma conta enorme, né, para pagar, né? Primeiro que tu perguntasse, fora da educação, certo. Distribuidora de tintas, a gente tá fazendo esse planejamento. Distribuidora de rolamentos industriais. Duas empresas que eu citei, as duas faturam mais ou menos 100 milhões por ano. Não são da educação tradicional. Qual é a minha metodologia de implantação desse planejamento, que é a parte da criatividade? É a seguinte: tu és uma empresa tradicional que só entrega aquilo que realmente é do teu mercado? Eu sou distribuidor de tinta, só vendo tinta. Não faz sentido o planejamento. Qualquer só mudança em nota fiscal é fraude tributária, a Receita Federal vai olhar e eu não consigo defender, essa operação está errada. Ponto. Agora, estás disposto a mudar o teu modelo de negócio e demonstrar que a educação é um dos pilares do teu negócio também? Porque a Select é uma clínica odontológica com laboratório próprio. Ela não é só uma clínica odontológica. Já se mostra para mim como um negócio dentro de um modelo de negócio parecido com um ecossistema, com outros entregáveis que geram sinergia entre si. Então eu já começo a ver diferenciais. Tu tens aqui equipamentos que fazem exames de imagem de raio-x, que em outras clínicas odontológicas eu vejo o cara mandar tirar uma notinha e ir lá numa outra clínica fazer. Então tu tens dois negócios diferentes já aqui dentro. Ou a agência de marketing, por exemplo, também tá, obviamente não é do negócio, mas está dentro do espaço do negócio. Então eu começo a ver outros negócios. Aí vem a questão da educação, que é a seguinte: a Select, ela só vende o material pronto e acabado, o protocolo para o paciente, ou ela também entrega informação, orientação, educação, ainda que seja só pelo comercial explicando pro cara, volta aqui, faz a limpeza, se tu não fizer vai ter problema, vai estragar, vai te custar mais caro. Existe, em quase todos esses nossos negócios, uma educação informal que ela entregue. A minha proposta é o quê? Formalizar. Então passa a ter KNAI de educação na empresa principal, passa a fazer parte dos objetivos dela, ela passa a levantar essa bandeira publicamente também, em termos dos conteúdos, do site, do posicionamento que ela tem. E isso tudo justifica o porquê que ela está comprando livros. E esses livros que ela está comprando é para fomentar essa iniciativa educacional que gera mais negócio para ela. Porque qual é a conclusão que a gente chegou aqui? Empresas que educam o seu cliente ganham mais clientes e têm clientes mais fiéis. Existe uma precificação mais cara no serviço de fazer as holds do que só dar a orientação básica. Mas eu diria que, se vocês quiserem seguir, já é o momento da gente começar a conversar sobre, vamos formalizar uma relação para discutir que caminho vocês querem seguir. Eu digo para vocês o que está incluso nesse serviço meu básico. Vocês sabem que vão ter o suporte, a conversa, etc. E quais serviços que não estão inclusos. As holdings, o planejamento, etc. E aí se discute depois cada caso à parte, se negocia cada caso à parte. Mas eu acho que, assim, existe muito a ser feito, é claro. Mas também temos que
controlar o tempo para atender outras demandas e definir os planos e fazer o que tem que ser feito. Então vocês é que vão definir mais a lista de prioridades, o que tem que ser feito em cada momento. E aí, quando quiserem me consultar, me acionar, eu vou estar à disposição para ajudar. O pacote inicial que eu entrego de assessoria, só que eu coloco o quê? Até 5 horas mês. E essas 5 horas vai ser de escolha de vocês de que área que a gente vai debater. O que eu entrego dentro dessas 5 horas? Qualquer serviço de complexidade simples e média. O que não entra, que eu considero complexo? Fazer a estrutura das holdings, fazer esse planejamento tributário e entregar, e coisas que vão gerar vantagem para vocês, econômica, etc., a gente vai conversar e negociar e precificar de uma forma diferente. Mas vocês conseguem já ter um nível alto de estratégia por um preço barato. E aí o jurídico pode cobrir o furo da contabilidade. Então, se eu consigo dizer para onde seguir e a contabilidade vai executar bem executado, a gente só tem que fiscalizar se a contabilidade seguiu. O cara não precisa pensar muito além para fazer. Mas assim, você já deve ter conversado e eu vou reforçar. A realidade da empresa, de faturamento, de complexidade, ela não cabe mais em contabilidade barata e simples, porque vocês adicionaram complexidades para gerar valor para o negócio crescer. Ser útil, fazer parte do crescimento, o preço é acessível nesse momento, vocês estão ainda preocupados em quanto vai custar, mas que essa construção de negócio dê certo e gere muitos frutos, vai ter muito prêmio para todo mundo, tanto para quem é dono, os lucros, para quem trabalha em conjunto em serviços pontuais como esses, e cobrar maiores, e contador vão ganhar mais, todo mundo vai ganhar junto. Então eu tenho consciência disso, por isso que eu trago essa possibilidade. Eu acho que assim eu já consigo fazer o encerramento de uma forma organizada, né? A gente não vou entrar em muitos detalhes mais profundos que isso, porque daí já é o próprio trabalho que tem que ser executado. Construção de estratégias sofisticadas. Serve para tributário, serve para PJ no dentista, serve para linhas de negócios em conjunto, estruturação de hold e acordo de sócio, serve para sucessão, serve para blindagem patrimonial. Então, muitos desses serviços que são complexos, que não é qualquer cara generalista que tem, todos eles vocês vão encontrar dentro do nosso escritório. Não estou dizendo que todos eles, inclusive caros e complexos, vão estar inclusos nesse preço. Mas uma vez que vocês já estiverem conosco, os preços são melhores para quem é cliente nosso da assessoria. A gente procura praticar preços justos, fazer boas negociações. Basicamente é isso. É um escritório mais robusto, porque o Adair traçou que vocês estariam precisando já de uma contabilidade, de um jurídico mais forte. Esse é o momento da empresa que ele é chave. Alguns decidem, quero parar por aqui em crescimento, porque aí é complexidade demais, é trabalho demais, é burocracia demais, e aqui só esse meu lucro tá bom. Outros decidem, eu quero crescer muito mais. Se quer crescer muito mais, você vai ter que profissionalizar num nível muito mais avançado. Aí vocês olham para mim como esse braço para isso, para ajudar nessa profissionalização mais avançada. Prazer, Samara. Obrigada, tá? Espero o retorno de vocês e a gente voltar a se encontrar. Desculpa qualquer coisa, mas a divergência é para construir, tá? Eu gosto desse tipo de trabalho, tá? Fica tranquilo. Cara, muito obrigado por Obrigado também. Vai sair um namoro aí dessa relação e depois eu te mando ali, tá? É isso aí, eu te mando ali e a gente vai conversando então. Um abraço, obrigado, tá? Vocês puderam acompanhar alguns trechinhos dessa reunião. Certamente não foi a reunião mais simples que eu já fiz, nem a mais fácil. Foi uma reunião bastante complexa. Eu particularmente gosto de reuniões complexas, de reuniões difíceis. Eu acho que aonde tem muita dificuldade, a maioria foge. E ali eu vejo uma grande recompensa. Então é claro que na complexidade tem mais trabalho, leva mais tempo, etc. Mas eu considero mais divertido. Então a gente sai da reunião como esperado, sem uma resposta sim, mas eu acho que com sinais bem bons, né, Ricardo? O que tu acha? Reunião estressante, como ele me falou, né? Estressar os pontos. O aperto de mão no final ali foi simbólico, né? Assim, são muitos temas. E realmente, se a gente quiser tratar tudo numa reunião curta, a decisão não vem. Porque a decisão, ela é tomada quando se tem certeza e clareza de que aquele é o melhor ponto. A gente foi para um caminho, aquele caminho estava muito nebuloso para eles, muito difícil, muito fora do comum, o que é normal para quem nunca desenvolveu esse trabalho. E aí o negócio estava quase indo para um lado de então não vai ter negócio, então cada um segue pro seu lado e tá tudo certo. Só que eles têm outras necessidades jurídicas. Justamente nessas outras necessidades eu fui desenvolvendo que trabalho que eu poderia fazer, mostrando o valor, ouvindo eles e dizendo também, colocando, eu sempre faço isso, eu coloco no início um preço bastante acessível e deixa o cliente testar. Se o cliente gostar do que a gente entrega, se for bom, ele vai ficar. Se não for bom, ele cancela rápido e o prejuízo foi pequeno. Eu gostaria de ter isso para mim. Então eu procurei construir o nosso escritório num modelo muito... Eu gostaria de ser atendido por esse escritório. Eu pago pouco para testar, o que eu testo vale muito, o valor é alto, eu gostei, é justo que eles cresçam, é justo que eles ganhem mais, e aí vem outros trabalhos que pagam mais e são feitos por nós. Então, com isso tudo que vocês viram, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários desse vídeo o que vocês acharam dessa reunião comercial. Que
dúvidas que vocês ficaram? Como que foi para vocês acompanhar quase na íntegra que foi essa reunião comercial, os debates, as discussões, etc. Eu não quis comentar isso antes de entrar, mas agora eu posso comentar com você. Você conseguiu perceber que a minha venda é uma venda muito técnica, é uma venda muito complexa e com informações que muitas vezes o cliente não tem. Eu não estou vendendo um produto acabado, que ele é A, B, C, D. Não. Cada venda ela é personalizada para a realidade do cliente. Isso demanda um esforço, isso demanda versatilidade, uma capacidade de conversar, e por ser uma venda muito técnica, é uma venda que eu explico muito aquilo que eu sei. Quando eu falo algo que o cliente não sabe, algo que é específico nosso, muito bem apresentado, o cliente vê valor nisso, passa a gostar, principalmente se o que a gente fala é diferente do que outros advogados falam sobre aquele assunto, passa a segurança, existe uma chance muito grande de ele contratar o nosso serviço. É mais ou menos esse o destino final aqui da apresentação que a gente faz, muito embora tenha vários detalhes no meio do caminho, né? Então estou curioso para ver os comentários de vocês, espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.